Todo diabético, mais cedo ou mais tarde, pode passar por isso. O que a gente faz uma vez que você descubra a sua glicose lá nas alturas? 5 coisas que você deve fazer uma vez que a sua glicose esteja alta. Esse assunto você precisa dominar. Logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Dr. Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista, especialista em diabetes e neste canal da Escola do Diabetes nós corremos atrás de um objetivo ousado. Eu quero participar da reversão de 1 milhão de diabéticos no Brasil. Como, Dr. Guilherme? 1 milhão de pessoas é uma cidade grande inteira. E aí que tá, pessoal, basta a gente usar o poder da internet a nosso favor, porque diabéticos não falta. Sabe qual é a estimativa do número de diabéticos e pré-diabéticos aqui no Brasil? Ninguém sabe, não dá para contar, é gente pra dedéu, mas as melhores estimativas ficam aí ao redor de 50 milhões de pessoas. É gente que não acaba mais e eu acho que se você começar a treinar o olhar, olha aí na praça da sua cidade, olha no shopping, olha onde você vai, que você vai perceber que é gente que não acaba mais. 50 milhões, tem horas que eu olho e eu acho 50 milhões até pouco para nós. Mas enfim, independente de quantos forem, através da internet a gente pode compartilhar informações que ajudem essas pessoas a se cuidar melhor. Durante muitos anos a gente ouvia falar que o diabetes é genético, o diabetes acontece por conta da idade, da menopausa, tudo coisa que não tem tratamento, tudo coisas que não tem solução. E as pessoas foram perdendo as esperanças. O diabetes se tornou quase uma sentença. É a opinião da Escola do Diabetes, a minha opinião, de que tem muito a ser feito pelo diabético. A primeira coisa é entender de fato essa doença. Quando eu pergunto para as pessoas por que a sua glicose subiu e todo mundo olha para cima, olha para baixo, olha para lá, para cá e ninguém tem ideia. O máximo que aparece na mente delas e que elas me falam é que minha mãe tinha, então eu também vou ter e não tenho o que fazer. Não é verdade e você tem uma grande participação nessa história, mas tem que querer aprender, tem que querer buscar esse conhecimento e aplicá-lo na vida real. Não é para todos, não é mesmo, mas se for para você, tá aqui de graça no YouTube. Basta o seu empenho para colocar isso em prática e observar se funciona ou não. É assim que a gente chama a reversão do diabetes. Quando você se cuida tão bem que não resta mais tanta encrenca, tanta glicose para remédio nenhum abaixar. Então, no mínimo, a gente alcança resultados melhores com menos medicamentos. E muitos até sem nenhum medicamento. Acontece, viu? Acontece. Já vi alguns casos por aí. Chega mais, vem com a gente. Hoje eu quero falar sobre mais uma lenda urbana. Lenda urbana são aquelas coisas da internet que a gente não sabe de onde veio, a gente não entende direito, passa a repetir igual uns papagaios, entendeu? Mas testar que é bom para ver se é verdade, nada. Hoje eu vou te ensinar a testar certas coisas que você escuta desde o comecinho, desde que descobriu o diabetes pela primeira vez, e vamos ver se funciona, vamos ver se é verdade. Sabe qual é o nome da lenda urbana? O famoso índice glicêmico, os carboidratos do bem. Quem já não escutou essa conversa, né? Carboidratos do bem e do mal. Então, índice glicêmico, só para deixar claro do começo aqui, índice glicêmico se refere basicamente à velocidade que o seu corpo vai digerir, absorver e clarear a glicose do sangue. Deixa eu explicar melhor. A gente, quando faz uma refeição, esse alimento tem um caminho dentro do seu corpo até que ele possa realmente se tornar energia. E esse caminho é o seguinte: entra pela boca, é digerido, vira uma sopinha bem rala, vira uma aguinha bem diluída, a ponto de poder ser absorvido e nessa hora cai no sangue. Assim que cai no sangue, o seu corpo já começa a luta para retirar tudo isso do sangue, para estocar o que você comeu. Uma vez dentro do estoque, aí sim a gente começa a pensar em devagarzinho consumir isso e transformar em energia, em nutrir o seu corpo, utilizar aquilo para a sua máquina funcionar. Este é o caminho da comida depois de uma refeição. Agora, perceba que é um caminho, né? E essa parte da velocidade, da digestão, absorção e clareamento, clareamento significa sair do sangue para dentro do estoque, isso pode acontecer em velocidades diferentes. E você sabe disso, eu estou falando diferente, mas você já escutou essa conversa. Por exemplo, o que acontece com o diabético se ele pega uma colherona de açúcar no açucareiro e
manda para dentro. De uma forma rápida, vai subir a glicose no sangue, não vai? É exatamente o que eu falei. O açúcar entra, dilui, vira uma aguinha na sua boca, você engole, absorve e ó, entra na circulação. Se você dosa o açúcar no sangue, ele vai estar bem mais alto do que estava meia hora atrás. Agora, ao mesmo tempo, o seu pâncreas começa a secretar insulina para que essa glicose abaixe. Essa velocidade da subida e da queda é o que a gente chama de índice glicêmico. Índice na matemática é quando a gente divide, quando a gente compara uma coisa com outra. Então, tem dois jeitos, infelizmente complica, né? Então, tem dois jeitos da gente dar uma ideia de comparação de qualquer alimento com outro. A gente usa dois padrões. Tem gente que compara com o pão branco, pão francês. Eu prefiro que a gente compare com açúcar puro, açúcar de mesa, sacarose. Por que sacarose? Porque se for para comparar, que seja com o pior possível, açúcar, entendeu? Então imagina que você vai consumir quantidades iguais de açúcar e de macarrão, você vai ter uma velocidade de absorção no açúcar e vai ter outra velocidade de absorção com o macarrão. Aí você compara as duas. Como é que o pessoal chega nessa conclusão? Fazendo 1 milhão de medidas da glicose subindo na veia das pessoas. Deixa uma veia pega aqui no braço, bota a pessoa para comer macarrão e vê o que acontece com a glicose, o sobe e desce depois da refeição. Fizeram isso com um monte de gente, comendo um monte de comidas e sempre comparando velocidade de absorção com açúcar. E aí você tem uma tabela de alimentos com índice glicêmico mais alto, mais baixo, médio e por aí vai. É daí que veio a história dos carboidratos do bem. Os carboidratos do bem tendem a ser aqueles com índice glicêmico mais baixo. A velocidade de absorção é lentificada pelas fibras. Conhece a história, né? Você conhece a conversa dos alimentos integrais que seriam bons para o diabético, etc. e tal. E aí que tá. Essa conversa não foi testada em diabéticos, foi testada em gente normal, tá bom? E principalmente, a digestão do alimento pode ser mais lenta, mas quem disse que é aí o problema do diabético? O problema do diabético é depois que o açúcar entrou no sangue que ele não consegue retirar. Já escutou falar da teoria da banheira do diabetes? Tá na hora, né? Tá aqui no meu canal, procura lá, teoria da banheira, Marquezine, diabetes, etc, que você vai encontrar. Moral da história, quando você entende o conceito da teoria da banheira, você percebe o seguinte: entrando no sangue rápido ou devagar, esse açúcar que você consumiu precisa caber na sua banheira. E aí, pessoal, a gente começa a ser obrigado a lembrar que existe outro critério mais importante ainda do que o índice glicêmico, do que a velocidade de absorção desse alimento, que é o seguinte: a carga glicêmica, ou seja, quanto você quer comer de determinado alimento. Eu vou te dar aqui exemplos extremos para ficar mais claro. Imagina que você vai pegar um alimento péssimo, horroroso, açúcar puro, horroroso para o diabético, no sabor é uma delícia. Uma balinha Sete Belo. Qual é o tamanho do poder que uma bala Sete Belo tem de fazer estragos na sua glicemia? Repara, vamos imaginar aqui, ó, o que tem dentro da balinha Sete Belo? Açúcar puro, 100% açúcar. Nem a cor é outra coisa, é corante, é açúcar e só. E outra, você não vai engolir uma bala Sete Belo igual você engole um comprimido. Você fica lá curtindo o saborzinho, aquele negócio vai derretendo, aquela aguinha doce, aquela salivinha, você vai engolindo, então você toma um caldinho. Aliás, antes de você engolir o caldinho, debaixo da língua já está sendo absorvido esse açúcar, sabia? É uma digestão super rápida de açúcar puro. Tem o índice glicêmico pior do que macarrão. Agora, qual é a pegadinha? Qual é o tamanho do estrago que ela pode causar? Porque, afinal de contas, olha só, o índice glicêmico é muito alto. Açúcar, afinal. E a carga glicêmica? Quantas balinhas a gente está falando? A gente está falando de uma única balinha. Então, apesar de ser açúcar puro, a dose é muito pequena. Pode testar. Eu gostaria que você testasse aí com você. Coma uma balinha ou uma colher de açúcar, uma colher pequenininha de açúcar, daquela de cafezinho, e me conta o que acontece na sua glicemia. E você vai perceber a mesma coisa que eu percebo. Embora exista uma flutuaçãozinha, como não tem quantidade, ela não causa grandes transtornos para quase ninguém.
Isso não vale para diabéticos tipo 1, tá? Se você for diabético tipo 2, provavelmente a oscilação vai ser menor e vai durar relativamente pouco. A quantidade, na minha experiência, é muito mais importante do que a qualidade do carboidrato. Carga glicêmica da sua refeição vale muito mais do que o índice. Não estou dizendo que o índice não vale nada, mas a carga importa mais. De novo, os diabéticos tipo 1 sabem disso. Como é que vocês sabem disso, diabéticos que usam insulina? Porque vocês contam carboidratos para definir a dose da sua insulina. Ninguém fala para vocês de que tipo de carboidrato vocês estão falando. Você considera simplesmente a carga glicêmica. É ou não é? Pois é. Não sei porquê, para falar de diabético tipo 2, a gente muda a conversa e fala de fibras. E olha a armadilha que a gente cria para a gente mesmo cair. É aí que alimentos como a aveia entram e ganham destaque na alimentação do diabético tipo 2. Por quê? Eles são muito ricos em fibra. Se você pegar a tabelinha nutricional da aveia, é super fibroso. Agora, da mesma forma que tem muita fibra, tem uma coisa que ela tem ainda mais. Sabe o que é? Amido, carboidrato, açúcar. E, portanto, a aveia ganha essa fama de ser um aliado do diabético, mas vai ver na prática o que acontece. E aí que tá. Convido você, meu ouvinte aqui, meu inscrito, já está inscrito, né? Clica no sininho aí, se inscreva no canal, porque essas informações aqui mudam a sua vida, mudam o seu dia a dia com a sua doença, para melhor ou para pior. Então eu gostaria que você, agora, meu inscrito, fizesse o teste. Quer comer o seu mingauzinho de aveia? Eu sei lá que receita de aveia você quer fazer? Faça a sua receita. Mas testa o que acontece com a sua glicose 2 horas após. Faça uma fita antes da primeira garfada e outra 2 horas depois da sua porção. A não ser que a sua porção seja 3 sementinhas de aveia, a carga glicêmica muito baixa. Se você comer algumas colheres do seu mingauzinho, me conta para onde vai o seu diabetes. Cheio de fibras lá na sua refeição. Índice glicêmico versus carga glicêmica. Muito cuidado. Agora, mãos à obra. Eu quero que você teste. Vamos fazer um outro teste aqui? Já vou te dar a tarefa de casa. Você vai me contar aqui nos comentários. Compra lá no supermercado um pacotinho de pão branco, de pão daquele de forma, fofinho, molinho, levinho, a farinha mais refinada que você já viu. E daí você vai lá, do lado ali, logo na vizinho, e daí você vai ali no mesmo corredor do mercado, tem lá os seus pãezinhos integrais, com meia dúzia de grãos, com uma dúzia inteira de grãos, com 15 grãos, não importa. Pão integral com quantos grãozinhos você quiser. Pegue uma mesma fatia e vamos trabalhar lá na sua casa. Um dia você pega para fazer fitas casadas, antes e 2 horas depois do pão branco. Uma fatia, ou 2, você que sabe, mas a mesma porção. 2 fatias ou uma fatia, antes e depois. Faz o teste e me diga quanto sobe o seu diabetes. E aí, amanhã, outro dia, você vai lá e faz o mesmo teste com as mesmas 2 ou uma fatia, 1 hora logo antes da primeira garfada e 2 horas depois da primeira mordida no seu pãozinho integral, carboidrato do bem, pãozinho do bem, pão para diabético, etc e tal. Volta aqui e me conta, é lenda urbana ou não é? Eu espero você para corrigir as provas, corrigir a tarefa de casa. Eu tô brincando, mas é assim a nossa pegada aqui na Escola do Diabetes. Eu preciso que você entenda o que você está fazendo. E a partir desse resultado, você vai ser capaz de julgar que pão você quer comprar e até se vale a pena comprar pão. Espero que tenha feito sentido. Comenta aqui embaixo se gostou e eu espero você no próximo vídeo. Toda semana temos 2 a 3 e você pode se tornar membro do nosso canal, me pagar um cafezinho aqui por mês para a gente continuar animado na produção de vídeos. Eu espero você. Um abraço, até mais.